Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Silva e você está no canal Poder da Reflexão. Hoje vamos refletir acerca do medo. Antes de tudo, quero agradecer a sua presença. Sou muito grato por ter você aqui conosco para juntos podermos refletir e meditar acerca desse tema. Vamos meditar? Você já parou para analisar o medo? Você já parou para refletir o medo que você tem na sua vida? As causas, os danos que eles já podem ter causado na sua vida, nesse decorrer da sua história. Nesse exato momento podem existir pessoas que estão com os seus sonhos enterrados, pessoas que estão com as suas vidas agora nesse exato momento paralisadas por causa do medo. Medo de viver algo novo, medo de passar para um próximo nível, medo de viver uma nova realização, medo de mudanças. Quantas pessoas têm tantos medos? São inúmeros tipos de medos que existem. Qual é o seu medo? Qual é o meu medo? Será que nós estamos refletindo acerca disso? Será que o nosso medo é tão visível ao ponto da gente poder analisá-lo e tentar tratá-lo? Quantas pessoas estão passando traumas nesse exato momento de ansiedade e não sabem porquê? Quantas pessoas nesse exato momento agora estão sofrendo de depressão e muitas das vezes pode ser uma origem de um medo e muitas das vezes não sabe a causa. Nós precisamos analisar o medo. O medo no seu significado é a sensação que nos leva a inquietação ou desconforto por causa do perigo ou das ameaças. O medo nos coloca num estado de receio, seja ele real ou imaginário, seja ele físico ou seja ele psicológico. Qual é o medo que nós temos? O medo ele é algo bom, ele é algo ruim. O medo ele é bom até certo ponto. Quando você tem um medo onde você é prudente, onde você é cauteloso, mesmo sendo prudente, mesmo sendo cauteloso, você avança, você faz, você conquista, você realiza. Mas quando o medo ele te domina ao ponto de você não fazer o que você precisa fazer para ser quem você necessita ser na sua vida, acerca do seu propósito, você não faz por causa do medo. Se a pergunta hoje fosse para você, você tem coragem de viver os seus sonhos? Você tem coragem hoje de traçar metas para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos? Talvez você olharia para o seu sonho, ver quanto ele é grande e você olharia primeiro para os obstáculos e você sentiria medo e você poderia responder não por causa do medo. Quantas pessoas nesse exato momento agora têm medo de falar em público e às vezes têm dom de ser um palestrante, um pregador, mas o medo de falar em público impede essa pessoa de desenvolver esse dom, essa habilidade. Quantas pessoas têm o dom de cantar, mas não sobem no altar de igreja, não sobem no palco para cantar porque tem medo de estar diante de muitas pessoas. O medo te impede de ser quem você é. O medo pode estar tirando de você o seu potencial. Analise o medo que você tem na sua vida e veja se ele está te atrapalhando, ou se ele está deixando você se subdesenvolver. O medo ele sempre vai ser, a função dele é alertar você do perigo. Mas querido, entenda, existem perigos na nossa vida que são como desafios, são como obstáculos que nós precisamos atravessar, precisamos passar para o próximo nível, para chegar numa próxima fase, para crescermos, para realmente conquistar o propósito da vida. O medo ele é bom até certo ponto. Josué estava com medo de assumir o posto de Moisés diante do povo. Deus falou para Josué, seja forte e seja corajoso. Entenda algo, pega essa chave para a sua vida. A coragem, ela não ausenta você do medo. A coragem, sabe o que ela faz? Apesar do medo, ela faz você avançar. Então pega essa chave, pega esse código, enfia ele dentro da sua mente e perca o medo. Seja corajoso, avance apesar do medo, o medo que te bloqueia, o medo que te impede de conquistar os seus sonhos. Talvez você olhe os sonhos das pessoas, são grandes, e você diga, eu queria conquistar os meus próprios sonhos, mas você olha para o tamanho do seu medo e diz, eu não posso realizar, é impossível. Querido, abandone o medo, seja corajoso, avance apesar do medo.
O medo vai sempre estar em você, mas você precisa ser cauteloso e prudente para não fazer nada errado ao ponto de você se frustrar. Mas, querido, olhe para o medo que você tem, se ele está paralisando você de ser quem você precisa ser. Queria refletir com você por horas acerca disso, mas eu não quero me estender para esse vídeo não ficar longo. Mas guarde isso no seu coração. O medo, ele é bom até certo ponto. Se ele está paralisando você, ei, desista desse medo, abandone, porque uma hora ele vai virar um trauma, uma hora ele vai virar uma doença e vai paralisar você. Você vai ter medo de estar sozinho, você vai ter medo de falar com as pessoas, de se comunicar, vai ter medo de socializar com as pessoas por causa do medo. Vai ter medo de avançar nos seus sonhos, vai ter medo da crise, medo das dificuldades. Você precisa ser um agente, um vencedor de dificuldades, um vencedor de crise, um vencedor de problemas. Mas você precisa primeiro perder o medo. Cure o medo dentro de você. Fique com essa reflexão, que ela possa ter te ajudado de alguma forma, de alguma maneira, assim como ela me ajudou. Eu venci o medo na minha vida. Hoje eu estou aqui para dizer com propriedade para você que a ação ela cura o medo. Então haja, estabeleça a ação sobre a sua vida e comece a agir para vencer aquilo que está paralisando você de viver o seu potencial, a sua essência. Fique com essa reflexão, que ela possa te ajudar de alguma forma. Se você gostou, compartilha. Se você gostou, curte aí, dá um like, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas e outras pessoas podem ser alcançadas. Se você tem uma experiência de medo que você venceu, escreva aqui embaixo, porque alguém que estiver passando por esse período de dificuldade acerca do medo vai ver a sua vitória e pode se animar, pode ver em você motivação na sua experiência para vencer a dela também. Fique com Deus, que esse vídeo realmente possa entrar na sua mente e fazer você refletir acerca daquilo que paralisa você. Se for o medo, vença. Inscreva-se no canal. Mais uma vez eu peço. Fique com Deus.